Bom dia, irmãos. Estamos de volta para dar continuidade aos estudos que estamos fazendo no Centro de Estudos Cristãos da Igreja Cristã Nova Vida, Macaé. E nessa oportunidade nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios. E, como de costume, eu gostaria de iniciar esse estudo orando com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado de novo por essa oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e tentar, ó Deus, de todas as formas, perceber quais são as mensagens que o Senhor deixou registradas para cada um de nós. Que possamos ter unção, Deus, do Senhor, para entender a Tua Palavra e para poder explicá-la. Que o Senhor possa abençoar cada coração que receberá esse estudo. Que as pessoas possam, ó Deus, fazer um bom proveito desse estudo e que o Senhor esteja na condução de suas vidas. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios. A igreja de Éfeso provavelmente era daquelas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, aquela que estaria melhor preparada para receber as instruções que são passadas pelo apóstolo através dessa carta. É bom a gente lembrar que o apóstolo Paulo permaneceu nesta cidade cerca de 3 anos, e nesse tempo de convívio ele pôde instruir, exortar, e por isso esses irmãos conseguiriam entender com maior profundidade tudo aquilo que o apóstolo estava tentando passar para eles através da carta. No entanto, a gente deve perceber também que essa carta ela se aplica a qualquer crente, a qualquer cristão ou a qualquer igreja cristã. Efésios define a posição de salvos pela graça de Deus e também as implicações que vêm através das práticas desta salvação. Paulo, dessa forma, ele ratifica a santificação, a necessidade de santificação de todo cristão convertido ao Senhor, apresentada também na carta de Gálatas. E nessa carta de Efésios, o apóstolo também mostra a necessidade de uma vida digna diante do Senhor Jesus. Algumas informações básicas que precisamos ter a respeito da carta. Essa carta é uma epístola paulina eclesiástica, ou seja, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e destinada a uma de suas igrejas. Paulo é o autor. A data provável que essa carta foi escrita é o ano 61 depois de Cristo, e Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta. O versículo-chave dessa carta encontra-se no capítulo 4, versículo 1, quando Paulo afirma que, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O alvo dessa carta são os cristãos da cidade de Éfeso. E a expressão-chave que nós podemos encontrar definindo essa carta seria a vida prática em Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser lida e nós encontramos 3 divisões claras nessa carta. A
primeira divisão a gente poderia encontrar do capítulo 1 ao capítulo 3, quando o apóstolo ele fala a respeito da doutrina. Do capítulo 4 ao capítulo 5, o apóstolo vai indicar quais são os deveres de um cristão. E no capítulo 6, Paulo vai nos fornecer as armas para que nós possamos estar preparados para a batalha espiritual que travaremos contra o nosso inimigo, o diabo. Quando ele estabelece a doutrina dos capítulos 1 a 3, ele está afirmando a nossa posição diante de Deus e na qual nós nos encontramos hoje depois que aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas. Lá no capítulo 2, no verso 3, no verso 1, o apóstolo ele faz uma afirmação muito importante que a gente não pode esquecer. Ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então a nossa posição diante de Deus, antes de reconhecê-lo, antes de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, éramos de mortos. Mas uma outra coisa importante que o apóstolo faz questão de frisar é que nós éramos gentios sem Cristo. Lá no verso 11, ainda do capítulo 2, até o verso 12, o apóstolo diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, quanto às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Éramos mortos, éramos gentios, mas Deus nos amou. E o apóstolo, no versículo 4, ele faz a seguinte afirmação: todavia, Deus é que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Notem que eu tenho sempre falado aqui nos meus comentários que nós não podemos esquecer que essa carta estava sendo escrita para os irmãos daquela igreja, mas que ela hoje é uma carta referência para cada cristão de cada igreja evangélica, de cada igreja cristã. Estávamos mortos, éramos gentios, Deus nos amou através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Lá no verso 5, o apóstolo diz: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. O apóstolo aqui está falando a respeito de redenção. Redenção significa pagar uma dívida. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa dívida, resultado do nosso pecado, foi paga naquela cruz pelo Senhor. E desta forma, o Senhor Jesus nos comprou para que pudéssemos ter o direito da vida eterna com Deus. Mas se não bastasse Deus ter nos amado quando ainda éramos mortos e gentios, e nos ter dado vida através de Jesus Cristo,
Deus nos ressuscitou, e é isso que o Paulo fala para a gente lá no versículo 6, quando ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou e Deus nos aproximou dele. Em Efésios 2, versículo 13, a palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Queridos, é muita coisa para quem estava morto e para quem era gentio. Deus se preocupou em nos amar e nos dar a vida eterna através de Jesus Cristo e ainda nos aproximou dele. E Paulo faz uma declaração muito interessante para afirmar mais ainda a nossa posição diante de Deus através dessas doutrinas que ele estabelece aqui nos 3 primeiros capítulos. Ele diz que nós não somos mais forasteiros, mas nós agora pertencemos à família de Deus. Isso está lá no versículo 19. E nesse versículo 19, podemos perceber de novo que Paulo utiliza-se do mesmo argumento de João, quando ele disse que através do crer em Cristo, nós pertenceremos ou pertencemos à família do Senhor. Nossa posição, a doutrina estabelecida nos 3 primeiros capítulos, verificamos em que estado estávamos e como nos encontramos hoje depois da aceitação de Jesus Cristo. E dos capítulos 4 ao capítulo 5, o apóstolo ele se prende a nos indicar como devemos andar, os nossos deveres diante do Senhor. E aí o apóstolo faz uma lista dizendo que devemos ser, como resultado dessa salvação pela graça, devemos ter uma vida digna diante de Deus, devemos ser dóceis e humildes, devemos nos esforçar pela unidade da igreja, devemos nos preparar e estar preparados para toda a obra que o Senhor nos chamar. Paulo faz um alerta também com relação a não sermos mais crianças, lá no verso 14 do capítulo 4, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, seguindo que nos induzem ao erro. Paulo está fazendo advertências que são muito pertinentes, né, irmãos? Ao tempo que vivemos, onde homens de todas as formas tentam nos desviar do verdadeiro evangelho firmado na palavra de Deus. Além de nos advertir para que não sejamos como crianças, Paulo também ele nos adverte para que não vivamos na inutilidade dos pensamentos dos gentios. Está lá em Efésios 4,17. Ele nos recomenda nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem. Versos 22, 29, 31 e 32. Paulo recomenda também de forma incisiva a que os irmãos daquela igreja e nós nesse tempo possamos abandonar toda mentira e falar a verdade. Paulo recomenda como um dever do cristão convertido ao Senhor e que aceitou de coração o Senhor Jesus, que nós possamos viver em comunidade,
E ele aproveita também nos capítulos 5 e 6 a passar instruções a respeito do relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. E finalmente no capítulo 6, o apóstolo nos apresenta as armas com as quais devemos nos revestir para lutar contra o nosso inimigo. Se nós pudéssemos resumir Efésios em uma sentença, poderíamos dizer que Paulo ensina a todo cristão a viver de modo digno da vocação a que foi chamado pela nossa posição em Cristo. Nós, para entendermos o contexto em que essa carta foi escrita, precisamos compreender um pouco a respeito de que cidade era essa para a qual o apóstolo envia essa carta. A cidade de Éfeso era uma cidade localizada a aproximadamente 1,5 km do mar, e ela era a capital da Ásia Menor, daquela região onde hoje é a Turquia. A cidade era bastante conhecida por ser um grande centro religioso, político e um centro comercial daquela região. Em Éfeso estava um dos mais famosos templos dedicados a uma deusa chamada Ártemis ou Diana, considerado esse templo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo visitou Éfeso no retorno da sua segunda viagem missionária, e ele deixou ali naquele lugar o casal Áquila e Priscila, ou Príscila, e você poderá encontrar referência a esse momento lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do verso 18 ao verso 21. Na sua terceira viagem missionária, o apóstolo ele passa nessa cidade 3 anos, e você poderá encontrar detalhes de tudo que o apóstolo viveu nessa interessante, mas também conturbada permanência do apóstolo na cidade de Éfeso, lá em Atos 19, de 1 a 20. Timóteo, ele ficou designado como líder da igreja de Éfeso, e você poderá encontrar essa afirmação, a comprovação dessa afirmação lá em 1 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 3. A carta aos Efésios é carregada de informações sobre as doutrinas básicas da fé cristã. O apóstolo ele fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo, e depois ele passa a apresentar aspectos práticos da vida cristã como base, como resultado da base teológica que ele comunicou no início de sua carta. E por fim, como eu já falei antes, Paulo ele apresenta as armas contra o inimigo. Essa doutrina, firmada por Paulo, ela diz que nós somos escolhidos pelo Pai, nós somos redimidos pelo Filho e nós somos selados pelo Espírito Santo. Vamos encontrar essas afirmações no capítulo 1, nos versículos 3 ao versículo 13. Sem Cristo, éramos mortos, nós já falamos isso, e éramos completamente incapazes. Nós estávamos presos aos valores deste mundo. Versículo 2 de Efésios fala isso.
éramos presos a Satanás, também o versículo 2, e éramos presos à vontade da carne, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Hoje, como homens com Cristo, nós recebemos de graça a salvação. E os irmãos devem lembrar, lá no versículo 8, do capítulo 2, quando o apóstolo afirma que pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos por aquilo que podemos dar em sacrifício ao Senhor Jesus. Na realidade, as obras que realizamos depois que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador são consequências de um coração transformado pelo Senhor Jesus e que sente a necessidade, baseado até naquelas instruções que Paulo firmou a partir do capítulo 4, de que o cristão precisa colocar em prática tudo aquilo que ele aprende através da palavra do Senhor e através daquilo que Deus mesmo coloca no nosso coração. Essa graça que nos salvou é um favor divino. Nós fomos vivificados com Cristo, como diz lá no versículo 5. Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Nós fomos ressuscitados em Cristo. Estamos assentados com Cristo também. O apóstolo Paulo também, ele nos indica deveres de como nós devemos andar. E a partir do capítulo 4, Paulo avança seu ensino estabelecendo os novos padrões nos quais a igreja deve andar. E quando a gente fala essa palavra andar, nós devemos entender que significa a conduta, as atitudes e a nossa consagração a Deus. O apóstolo volta-se do que Deus tem feito para aquilo que nós devemos ser e fazer. Nós passamos da doutrina para o ensino, para a prática do Evangelho. Nesse apelo para a unidade do corpo, Paulo roga aos irmãos daquela igreja, isso está lá em Efésios capítulo 4, verso 1, defendendo que exista uma unidade e que essa unidade depende de qualidades morais. Você vai encontrar isso a partir do verso 2. Então, qualidades como humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, aquela virtude de suportar com firmeza algumas contrariedades em benefício de outro, a convivência pacífica uns com os outros e um relacionamento de amor. E é isso que são essas qualidades que o apóstolo tenta reforçar através da sua carta, para que a unidade da igreja seja estabelecida. Mas nós não devemos esquecer, baseado também naquilo que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, que essa unidade, ela depende e é mantida pelo esforço de cada um de nós. Está lá no versículo 3, quando o apóstolo afirma: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É um esforço que depende de mim
e de você. E o apóstolo, no apelo que ele faz, rogando àqueles irmãos por essa unidade, ele deixa claro que a unidade da igreja surge a partir da unidade de Deus. Lá no versículo 6, nós encontramos a seguinte, aliás, nós leríamos a partir do verso de número 4 de Efésios 4, dizendo: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo firma esse conceito de unidade baseado no próprio Deus, e essa ideia de fazermos parte de uma família, ele também reforça isso lá no versículo 19, no versículo 19 do capítulo 2, que nós lemos, mas eu vou ler de novo, quando o apóstolo diz: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo, quando ele estabelece esses ensinos visando a prática do Evangelho, ele reforça também a necessidade dos dons. No capítulo 4, dos versículos 7 a 16, nós vamos encontrar algumas orientações a respeito das práticas dos dons. No versículo de número 7, o apóstolo diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E ele, no versículo 11, ele afirma: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual é o propósito de Deus, qual é o propósito do Senhor de nos fornecer esses dons, nos dar esses dons? Na realidade, não é para que nós possamos nos edificar, nos auto-edificar. Na realidade, a visão do Senhor é para que nós utilizemos esses dons para aperfeiçoamento dos santos, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que vão se beneficiar daquele dom que Deus te deu. Qual é o dom que Deus te deu? E a pergunta que eu faço é: como você tem usado esse dom na obra de Deus? Tem sido eficiente? Tem sido eficaz? Tem colocado esses dons a serviço do Senhor Jesus? Se recebemos de Deus um dom e continuamos sentados nos bancos das igrejas, de nada tem serventia esse dom que nos foi concedido. O apóstolo deixa bem claro essa necessidade de que nós possamos colocar em prática os dons para que a igreja seja aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento da igreja traz como resultado a unidade e a maturidade do corpo de Cristo. A defesa que o apóstolo ele nos fornece como armas para o combate na guerra espiritual
Eles estão firmados lá no capítulo 6, a partir do verso 3 ao verso 20. E é bom a gente perceber que nesse capítulo 6, no versículo 11 propriamente dito, o apóstolo ele faz menção ao diabo. Ele não faz uma biografia, ele não diz de onde o diabo veio, mas ele reconhece a existência desse ser do mal e que é relembrado pelo apóstolo. Lá em Efésios 5, nós somos convidados a vestir as roupas adequadas ao novo homem que se movimenta no meio da sociedade. Aqui em Efésios 6, o apóstolo nos convida a vestir a armadura necessária ao homem de guerra, ao soldado de Cristo. Você lembra quais são as vestimentas dessa armadura de Deus que o apóstolo Paulo nos apresenta lá no capítulo 6, a partir do verso 14? Você lembra? Vamos comigo? Nós precisamos ter firme, cingindo-nos com o cinto da verdade. Precisamos nos vestir com a couraça da justiça. Precisamos vestir os nossos pés, calçar as sandálias do Evangelho. Precisamos portar o escudo da fé, com o qual nós apagaremos todas as setas inflamadas do inimigo. E também precisamos estar segurando a espada do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Esses são os acessórios que compõem a armadura de Deus. E para o manuseio, nós dependemos constantemente de Deus, através da oração, súplica e intercessão, fazer a verdade do Evangelho ser conhecida por todos aqueles que nos cercam. O objetivo do apóstolo aqui é fazer com que a verdade do Evangelho seja conhecida. Nós concluímos esse estudo, deixando claro que o apóstolo Paulo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor, certos de que tinham recebido pela graça a salvação em Cristo, e para que essa salvação pudesse ser demonstrada através de uma igreja unida, de um corpo sadio, um corpo de Cristo sadio. Amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo daquilo que nós lemos e aprendemos aqui em Efésios for uma realidade diária no nosso andar. Eu termino esse estudo lendo a bênção final que o apóstolo faz àqueles irmãos, a saudação final e a bênção que o apóstolo faz aos irmãos da igreja de Éfeso. E eu queria ler para vocês também. Ele diz assim lá no versículo 23 e 24 do capítulo 6. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos
colocar em prática tudo que aprendemos através dessa carta abençoada do apóstolo Paulo. Deus abençoe os irmãos.